Fala galera, Danilo Brizola do Surfando com IA e hoje um vídeo um pouquinho diferente. E antes de eu começar a falar, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou programador profissional, não mais, já fui. Trabalhei com código por anos, debugando, quebrando a cabeça, com funções, APIs. Passei noites em claro tentando entender por que que aquele código não funcionava, ele travava o sistema, ou porque uma query SQL que funcionava na minha máquina em produção não acontecia nada, simplesmente não funcionava. Hoje eu estou à frente de uma empresa de desenvolvimento de software, lido com desenvolvedores todos os dias, acompanho o planejamento de sprint, dou uma brincada lá nos pull requests, uma revisada, deploys em produção, os testes e vejo uma coisa que me preocupa profundamente. Ponto importante para falar, não venho aqui como especialista em algoritmo, arquitetura de software, mas como alguém que vive a realidade do desenvolvimento no dia a dia, que contrata, forma, lidera e aprende com devs o tempo todo. E que está vendo uma mudança radical na forma como essa nova geração está aprendendo a programar. Vamos direto ao ponto. Você contrataria, por exemplo, um cirurgião que aprendeu a operar só pedindo dicas no ChatGPT? Parece um exagero, né? E óbvio, estou usando isso daqui de forma exageradamente, mas é exatamente o que está rolando com muitos devs júniors hoje. Sabem perguntar, sabem copiar, sabem colar, mas eles não sabem o que o código está fazendo, eles não sabem de fato programar. E olha que eu não estou aqui para criticar a galera nova. Estou aqui porque eu me importo com o futuro da nossa área, porque vejo talento sendo desperdiçado e carreiras sendo construídas em fundações totalmente frágeis. Então, deixa eu contar uma história real que acontece nas empresas por aí afora e acontece aqui na nossa empresa. Então, o Dev Júnior entra no time, primeira tarefa, criar uma rota REST simples para buscar um usuário. Não sabe como fazer? Vai na IA. Como criar uma rota GET em Node.js, por exemplo. Copia, cola, funciona? Funciona, perfeitamente. Gira fechado, check verde no pipeline, na sprint seguinte aparece um bug. O endpoint está retornando dados sensíveis que não deveria expor. Precisa entender os headers da autorização, escopo de função, async, await, tratamento de erro. E aí? Travou completamente. Por quê? Porque na primeira tarefa ele executou, mas não compreendeu. E aí eu quero explicar para vocês a diferença que é executar e compreender. Quando você executa, você resolve o problema de hoje. Quando você compreende, você ganha a capacidade de resolver os problemas de amanhã, não apenas resolver o que veio hoje. E programar não é digitar código, galera. Programar é resolver problemas. Isso quem fala não sou eu, é o Jeff Lawson, que é o fundador do Twilio. Se você não entende o problema, só consegue copiar soluções. Soluções copiadas funcionam até aparecer o primeiro cenário que não estava lá naquele tutorial copiado do ChatGPT. Os fundamentos são o idioma da programação. Programar é como aprender um novo idioma, é como aprender uma nova língua. Você pode decorar algumas frases em inglês. How are you? You are good, I'm fine. Mas quando alguém te responder algo que não estava no teu vocabulário decorado, você vai travar. Só vai conseguir realmente conversar se souber a gramática, se você souber a estrutura do idioma, a lógica por trás dessa linguagem. E com código é exatamente a mesma coisa. Sem entender variáveis, você não sabe aonde guardar a informação. Sem entender os loops, você não consegue processar lista. Sem entender estruturas condicionais, você não toma decisões no código. Sem entender funções, você não organiza toda a lógica. Você não cria, só repete padrões que viu em algum lugar. E aí um ponto importante, o código é lido muito mais vezes do que escrito. Isso Robert Martin fala lá no livro Clean Code, um livro muito famoso do nosso mercado. E se você não entende o que foi escrito, como vai ler o código do colega? Como vai manter um sistema que outra pessoa criou? Como vai melhorar algo que você não compreende? A resposta é: não vai. Vai sempre depender de alguém, ou de alguma ferramenta,
para te dar já uma resposta pronta. Quem entende a base usa a IA como uma alavanca. Quem não entende vira simplesmente um refém. E aqui está o ponto crucial para ficar cristalino. A IA ela só amplifica aquilo que você já sabe. Se você tem uma base sólida, ela vira um turbo no seu desenvolvimento. Ela vira duas turbinas do teu lado. Você consegue prototipar mais rápido, testar ideias, explorar soluções alternativas. E se você não tem base, ela te ilude. Ela te faz acreditar que você sabe programar, quando na verdade você só sabe escrever prompt. Vou dar um exemplo prático. Um desenvolvedor que tem uma base forte, ele vai fazer um prompt, me ajuda a implementar um algoritmo de ordenação bubble sort, mas quero entender a complexidade temporal e como posso otimizar para casos específicos. Então já um desenvolvedor sem base, ele iria escrever um prompt super simples. Como ordenar essa lista? Vai lá, copia, cola, sem saber que existe diferença entre algoritmos de ordenação. Desenvolvedores eficientes são aqueles que entendem o problema antes de aplicar a solução. Não são palavras minhas, isso é do Andy Hunt e do Dave Thomas, lá do Pragmatic Programmer. E hoje, muita gente aplica soluções sem nem saber qual era o problema original. É como tomar um remédio sem saber que doença que você tem. E aqui eu quero trazer um alerta para os líderes. Performance sem entendimento é uma armadilha. Se você lidera um time de devs, para tudo que você está fazendo e escuta isso com atenção. A IA ela está mascarando uma curva de aprendizado. Tem júnior no seu time entregando rápido demais, muito rápido. Parece mágica, você olha e pensa, nossa, esse cara é bom. Mas quando você vai investigar por baixo dos panos, você vai descobrir a verdade nua e crua. Código frágil que quebra com qualquer mudança, sem teste unitário, sem compreensão de arquitetura, sem documentação, dependências desnecessárias, lógica duplicada em vários lugares. E qual que é o resultado de tudo isso? Um débito técnico silencioso que vai explodir na sua cara daqui a alguns meses. O desenvolvedor não é uma máquina de features, é um resolvedor de problemas estratégicos. Quem disse isso, novamente, foi o Jeff Lawson, fundador do Twilio. Então, pare de medir apenas velocidade de entrega, comece a medir qualidade de compreensão. Como? Faça perguntas. Explica para mim como que esse código funciona. Se eu te pedisse para implementar isso de outra forma, você conseguiria? Que problemas esse código pode ter em produção? Forme pensadores, não apenas operadores de prompt. Então, como usar a IA sem ser dominado para ela? Para você, Dev Júnior, vou te dar um método que funciona. Antes de ir na IA, tenta resolver sozinho primeiro, mesmo que demore. Desenhe a solução no papel, num quadro, pense em pelo menos 2 abordagens diferentes, discuta com outros desenvolvedores mais sêniores. E aí, quando usar a IA, usa ela para revisar a solução, para comparar as alternativas. Peça para ela explicar os conceitos que você não entendeu. Pergunte sobre edge cases que você pode ter esquecido. Depois de usar a IA, sempre pergunte por que esse código funciona. Tente reescrever a solução com as suas próprias palavras. Teste em cenários diferentes daquele exemplo que ela te deu. E aí agora, uma dica para os líderes técnicos. Estimule as revisões em dupla, onde o júnior explica o código. Valorize o raciocínio, o processo, não só o resultado final. Crie desafios que não podem ser resolvidos apenas com copy-paste. Invista tempo em mentoria, não apenas em code review. Saber programar é menos sobre saber respostas e mais sobre fazer as perguntas certas. Esse é o John Soames, do Soft Skills, que disse. E a pergunta certa te leva à compreensão. A pergunta errada te dá respostas apenas imediatas. E eu creio que a IA não vai tirar emprego dos devs. Vai tirar dos que não pensam como devs. Essa conversa de a IA vai substituir os programadores, cara, eu acho que essa conversa ela precisa parar. Ela não vai, mas vai acelerar drasticamente a eliminação de quem não entende de lógica de programação, arquitetura de software, design patterns, testes automatizados, debugging,
performance, segurança. E sabe por quê? Porque essas são habilidades de pensamento, não são habilidades apenas de execução. A IA executa, mas quem pensa, planeja, arquiteta, toma decisões estratégicas ainda é o engenheiro de software, ainda é o desenvolvedor. O mercado vai ficar cada vez mais polarizado. De um lado, devs que usam o IA como ferramenta para amplificar suas habilidades. Do outro, programadores que só sabem copiar código sem entender. Adivinha qual grupo vai sobrar quando o mercado apertar? E o que realmente importa no ano de 2025? E deixa eu ser bem direto sobre o que o mercado está procurando hoje, como alguém que está na posição buscando pensadores de código. Não é quem programa mais rápido, é quem resolve problemas complexos de forma elegante, de forma simples. As empresas querem desenvolvedores que entendem o negócio e não só a tecnologia. Sabem fazer os trade-offs conscientes, conseguem debugar problemas em produção, escrever código que outros conseguem manter, que pensam em escalabilidade desde o início do desenvolvimento, que questionam requisitos quando não fazem sentido para o negócio, para a solução também. Nada disso você aprende copiando o código da IA. Agora, para fechar, Júnior, pare de correr atrás de atalhos, estuda a base, aprenda a pensar, a estruturar problemas, a resolver do zero. A IA vai estar lá quando você precisar, mas ela precisa ser a sua ferramenta e não a sua bengala. E líder, pare de medir apenas velocidade, ensine a pensar, forme mentes que raciocinam, não dedos que copiam. Invista tempo em mentoria. O débito técnico de hoje é o pesadelo de amanhã. E para todos nós, a tecnologia muda, mas os fundamentos eles permanecem. Algoritmos, estruturas de dados, princípios sólidos, padrão de design, isso não vai envelhecer. E a IA é uma prancha de surf incrível, mas quem precisa saber surfar é você. Se você não souber se equilibrar, ler as ondas, entender as correntes, a prancha mais cara do mundo não vai te salvar de você se afogar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seu time, com aquele desenvolvedor júnior que você conhece, deixa um comentário sincero. Você sente que está realmente aprendendo ou só sobrevivendo com a IA? E se você é líder, conta pra gente como que você está lidando com essa nova realidade do seu time. E se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, comenta também. Essa discussão é importante demais para ficar só na superfície. Vamos se aprofundar, bora crescer junto, bora formar uma geração de desenvolvedores que realmente sabem desenvolver, sabem resolver problemas reais. E esse foi mais um episódio do Surfando com IA, um pouquinho diferente para trazer uma reflexão para nós e nos vemos nos próximos episódios. Comenta aqui, como eu falei, se você quer entrar nessa discussão e vamos para cima, pessoal, melhorando cada vez mais, compartilhando e colaborando. Que Deus abençoe e até a próxima.